10 conselhos para pais, incluindo indicações de livros cristãos no final do vídeo. Ore diariamente por seus filhos. A oração é a forma mais poderosa de abençoar e proteger. Por meio dela, você entrega a vida deles nas mãos do Senhor e pede direção para criá-los com sabedoria. A Bíblia nos lembra: orai sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17, mostrando que a oração deve ser constante, especialmente na educação de crianças. Ensine a palavra de Deus com constância. A educação espiritual não acontece só no culto, mas no cotidiano. Deus orientou o povo de Israel a ensinar a palavra em todo o tempo, dizendo: e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Ensinar a fé é um processo diário e natural. Seja o exemplo que você deseja ver. Filhos observam mais o que os pais fazem do que o que dizem. Por isso, viver uma vida coerente com os ensinamentos de Cristo é fundamental. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Você é o primeiro exemplo de fé que seu filho verá. Discipline com amor e sabedoria. A correção deve ser feita com amor, sem raiva, visando o crescimento e a formação do caráter. A Bíblia ensina: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. A disciplina orienta, não afasta, fortalece, não machuca. Participe da vida espiritual da criança. Mais do que levar os filhos à igreja, é importante vivenciar a fé com eles. Celebrar o culto, orar juntos, conversar sobre o amor de Deus. O salmista declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122:1. Que esse também seja o sentimento em seu lar. Esteja presente emocionalmente. Amar é também estar junto, escutar, rir e chorar com os filhos. Um lar cheio de carinho é mais valioso do que muitos presentes. A palavra diz: melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de carnes com contenda. Provérbios 17:1. A paz no lar vem da presença amorosa, não da fartura. Fale de Jesus de forma natural. Deixe que ele seja assunto diário na sua casa, na hora da refeição, nas dúvidas, nas alegrias. O salmista orou: ensina-me o teu caminho, Senhor, e andarei na tua verdade. Salmos 86:11. Seus filhos aprenderão a andar com Deus ao vê-lo caminhar com ele todos os dias. Ensine gratidão e humildade. Ensinar os filhos a agradecer a Deus e às pessoas os ajuda a serem humildes e sensíveis. Um coração grato reconhece as bênçãos, mesmo nas coisas simples. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão é a base de um coração feliz. Valorize o arrependimento e o perdão. Peça perdão quando errar com seus filhos e ensine-os a fazer o mesmo. Isso gera um ambiente de amor, não de cobrança. Paulo nos orienta: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão liberta e restaura os relacionamentos. Confie que Deus cuida melhor do que você. Por mais que você ame seus filhos, Deus os ama ainda mais. Cuide com dedicação, mas entregue-os nas mãos dele. O salmista nos convida: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Salmos 55:22. Deus é o Pai perfeito, e em ele está a segurança da sua família. A seguir vocês verão algumas preciosas indicações de livros sobre a criação de filhos. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Mais do que um livro, a Bíblia é a palavra viva de Deus, a fonte principal de orientação, consolo, correção e verdade. Nela encontramos princípios eternos para formar filhos no temor do Senhor, aprender sobre amor incondicional, exercer disciplina com sabedoria e cultivar um lar cheio da presença de Deus. Da instrução de Provérbios à graça revelada nos Evangelhos, tudo na criação de filhos deve começar e terminar na Escritura. Ideal para todos os pais cristãos, em qualquer fase da vida familiar. A Bíblia não apenas orienta, mas transforma o coração de quem a lê com fé e obediência. Os próximos serão apresentados sem ordem de importância.
Vejam com quais você mais se identifica. Segundo, Pastoreando o Coração da Criança, de T. Tripp. Um clássico. Este é um dos livros mais respeitados e influentes sobre criação de filhos à luz das Escrituras. T. Tripp ensina que o foco da educação cristã não deve ser apenas o comportamento externo, mas sim o coração, onde nascem os desejos, intenções e atitudes. Ele mostra como os pais podem ir além das regras e punições, para alcançar os filhos com graça, verdade e discipulado pessoal, moldando o caráter com base no Evangelho. É uma obra que transforma tanto a forma de educar quanto o entendimento dos pais sobre seu papel espiritual. Ideal para pais que querem discipular os filhos de forma profunda, atuando como pastores do coração infantil, e não apenas como treinadores de conduta. Terceiro, Pais Fracos, Deus Forte, de Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson. Um livro libertador que mostra que os pais não precisam ser perfeitos, mas sim depender do Deus perfeito. As autoras, mãe e filha, ensinam que criar filhos é uma jornada de graça, onde a confiança em Deus é mais importante do que o controle total da situação. Ideal para pais que se sentem sobrecarregados, frustrados ou culpados, e desejam aprender a criar filhos confiando mais na graça do que no desempenho. Quarto, Dicas para Pais, de Gardner Spring e T. Tripp. Este livro reúne conselhos diretos, bíblicos e atemporais sobre a missão dos pais cristãos na educação dos filhos. Combinando a sabedoria pastoral de Gardner Spring, século XIX, com a clareza prática de T. Tripp, a obra apresenta orientações simples e profundas sobre disciplina, exemplo, oração, instrução e autoridade espiritual no lar. É um chamado para que os pais criem seus filhos com temor do Senhor, baseados em princípios eternos, e não nas filosofias passageiras do mundo. Ideal para pais que desejam conselhos curtos, objetivos e fundamentados nas Escrituras para aplicar no dia a dia, e que buscam formar filhos piedosos com firmeza, amor e reverência a Deus. Quinto, O Caminho para o Filho Andar, de Lu Priolo. Este é um guia bíblico e prático para ajudar os pais a formar o coração dos filhos segundo os caminhos do Senhor. Lu Priolo mostra como a criação de filhos deve ir além da correção de comportamentos e alcançar o discipulado do coração, com base na palavra de Deus. Ele ensina como os pais podem instruir, corrigir, encorajar e treinar os filhos de forma consistente, ajudando-os a desenvolver um caráter piedoso e decisões fundamentadas na verdade bíblica. Ideal para pais que desejam criar filhos com firmeza, amor e direção espiritual clara, equipando-os para andar no caminho da sabedoria e da fé cristã. Sexto, Treinando Corações, Ensinando Mentes, de Star Miad. Este livro é um devocional diário voltado para famílias que desejam ensinar verdades bíblicas profundas às crianças, de forma clara, consistente e acessível. Baseado no Catecismo de Westminster, ele ajuda pais a transmitirem doutrina com simplicidade, sem perder a profundidade da fé cristã reformada. Cada leitura diária traz uma pergunta, uma explicação bíblica e aplicações práticas, tornando o aprendizado uma jornada espiritual em família. Ideal para pais que desejam discipular seus filhos em casa com fundamento teológico sólido, reforçando o conhecimento de Deus com amor, estrutura e constância. Sétimo, Desafio aos Pais, de Paul David Tripp. Neste livro transformador, Paul Tripp mostra que o maior desafio dos pais não é o comportamento dos filhos, mas sim o coração dos próprios pais diante de Deus. Com profundidade bíblica e sensibilidade pastoral, ele nos lembra que os pais são embaixadores de Cristo na vida dos filhos, chamados a representá-lo com graça, amor, verdade e paciência. Tripp oferece 14 princípios libertadores para a paternidade, todos baseados no Evangelho, enfatizando que a graça de Deus é o que sustenta tanto pais quanto filhos. Ideal para pais que desejam abandonar o controle, confiar em Deus e criar filhos com base em uma visão cristocêntrica e cheia de graça. Oitavo, Educando Filhos para a Glória de Deus, de J. C. Ryle. Escrito no século XIX, este pequeno livro carrega uma sabedoria atemporal. J. C. Ryle, com clareza, autoridade bíblica e amor pastoral, oferece conselhos diretos, firmes e profundamente cristãos para a criação de filhos. Seu objetivo é simples e poderoso: levar os pais a criarem seus filhos para a glória de Deus, não para agradar o mundo ou alcançar sucesso humano. É um chamado para cultivar a fé desde cedo, com oração, ensino fiel das Escrituras e exemplo de vida piedosa. Ideal para pais que desejam um guia objetivo, fiel à palavra de Deus, que os lembre do propósito eterno da paternidade e maternidade. Nono, Filhos, Educando daqui para a Eternidade, de Douglas Wilson. Este livro é um chamado claro e contracultural para que os pais cristãos criem seus filhos com os olhos voltados para a eternidade.
Douglas Wilson oferece uma abordagem firme, bíblica e teologicamente consistente sobre disciplina, autoridade, graça e formação espiritual no lar. Ele desafia os pais a assumirem com seriedade o papel que Deus lhes confiou, mostrando como cultivar filhos obedientes, alegres e comprometidos com Cristo, não apenas com bons comportamentos temporários, mas com uma vida moldada pela verdade do Evangelho. Ideal para pais que desejam educar os filhos com intencionalidade eterna, unindo firmeza, amor e fé, com base em princípios bíblicos sólidos e aplicação prática no dia a dia. 10º e último. Diálogos, da família Tedesco Mota. Este livro é um convite para os pais redescobrirem o valor da conversa espiritual e amorosa no lar. A proposta é simples e poderosa: criar um ambiente onde pais e filhos dialogam com naturalidade sobre fé, valores, Bíblia e vida cotidiana. Com uma abordagem prática e fundamentada nas Escrituras, Tedesco Mota apresenta temas do dia a dia que servem como ponto de partida para devocionais familiares, discipulado e formação de caráter. A obra também ajuda os pais a entenderem o seu papel como primeiros educadores espirituais dos filhos. Ideal para famílias que desejam cultivar o hábito do diálogo intencional e devocional no lar, com base bíblica, simplicidade e profundidade relacional. Tempo de conhecer, Kids. Inscreva-se.